Fala, meu povo macumbeiro, e aí, meus amores, tudo bem? Passando aqui hoje, como vocês já bem, sempre sabem, mas antes de mais nada explicando porque que eu tô diferentona, clima de férias, fim de ano, filha de Iemanjá, preciso do quê? Água e mar, só pra exemplificar. Mas pedir, claro, né, o seu like, seu comentário, a sua inscrição e sim que você agregue aqui nos comentários, respeitando, claro que as diretrizes de todas e de cada uma das plataformas, fazendo desse espaço um ambiente agradável para as nossas discussões. Mas vamos lá, meus amores, sem delongas. Vim trazer hoje o seguinte tema e, primeiramente, a pergunta: qual é a estrutura do seu sonho? E sim, meus amores, temos o sonho como a cereja do bolo, mas lembrando que para que a cereja esteja no bolo, é preciso que haja o bolo. Pode parecer óbvio, mas às vezes a gente acaba esquecendo, principalmente quando vai pedir alguma coisa. Então vamos lá, meus amores, vamos usar um pequeno exemplo. O que classificaria um shopping como um shopping? O shopping precisa, antes de mais nada, ter um conjunto de lojas internas que vão fazer com que este conglomerado classifique aquele espaço físico, aquele ambiente como um shopping, pois ele tem a capacidade jurídica, legal, financeira e estrutural de abrigar todas aquelas lojas dentro daquele espaço físico. Então isso constitui um shopping. E aí, por isso que eu pergunto, qual é a estrutura do seu sonho? Vamos trazer mais aqui para o nosso mundo real, vamos dizer assim. Vamos dizer que eu sonho e que eu almejo ser mãe. Então, qual é a estrutura deste sonho? Primeiramente, eu que sou o forninho, para poder carregar essa criança. Ter um pai que faça, né, essa parte biológica da fecundação. E vamos pensar na parte social de tudo isso. Então, ter uma casa, ter uma situação ali que abrigue essa criança, planejar os primeiros meses, ter um trabalho que vai subsidiar aquela situação toda, pensar na educação, enfim, todas aquelas situações. Tudo isso que a gente está falando é estrutura de sonho, é o que vai suportar aquele sonho, porque caso contrário a gente só sonha sem ter noção ou ter consciência de que aquilo precisa de uma estrutura, acaba se tornando uma utopia. Então é por isso que a gente vê muitas pessoas aí frustradas. Ai meu Deus, eu sonhei tal coisa, eu quis tal coisa, desejo tal coisa e nunca consegui. Mas por que nunca conseguiu? Porque pensou somente no objetivo e descartou a noção que se deve ter também da estrutura que aquilo abarca. Deus não tem o menor problema de dar as coisas que nós gostamos, queremos ou pedimos, mas nós, como seres humanos dotados de razão, temos que também planejar para além do óbvio, para que aquilo não se torne um conto de fadas, a gente fique pensando e pedindo o tempo todo ali a ajuda milagrosa de um e de outro, e não. Se nós podemos estruturar e nós podemos planejar, acaba se tornando muito mais fácil. Então sim, meus amores, para sonhos, para objetivos, para metas, sejam de curto, médio ou longo prazo, sempre olhem, sempre escrevam. Sei que hoje em dia, mais do que nunca, o hábito do celular é algo incrivelmente insuperável, mas também tem a questão do bloco de notas, enfim. Mas procurem fazer isso, ter os sonhos de vocês, mas estruturar os sonhos de vocês e ter noção e consciência de que aquilo precisa, todos os sonhos, ter uma estrutura que vá suportar. E além do mais, meus amores, vai conceder proteção para aquilo. Como eu usei aqui o caso do exemplo do shopping, a união de várias lojas. Então, são pessoas que vão conseguir usar o mesmo banheiro. Quando a gente fala dessa questão da criança, eu estou ali dentro de uma casa, então tem uma estrutura física e uma estrutura espiritual e mental que vai proteger ali a minha gravidez. Então tudo isso tem que ser pensado para que a gente não possa viver aquele sonho que dura um segundo, né? Sabe aquela pessoa, ai meu Deus do céu, eu quero ter uma Ferrari, mas a pessoa não tem nem uma garagem. Vai durar esse sonho? Não vai. Então, pensem também que Deus não quer dar coisas para nós que elas vão durar uma semana, 2 semanas, simplesmente por não ter a estrutura, né? Lembrando que, para fechar com chave de ouro, meus amores, quando, né, Deus criou primeiro o quê? O mundo e depois o homem. Então, primeiro ele criou a estrutura para depois criar a criatura. Então, sim, meus amores, já dá para entender aí que sim, antes de sonharmos, precisamos ter noção e consciência da estrutura dos nossos sonhos. Um grande beijo e sonhe estruturadamente.